Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Temos aqui alguns excertos. A ideia central do livro, basicamente, é que o poder é um jogo, essencialmente amoral, né? Onde o que conta mesmo é analisar os efeitos das ações, não tanto a intenção ou a moralidade. A chave, segundo ele, é essa capacidade de análise das circunstâncias, das consequências. Então, a nossa proposta aqui é explorar algumas dessas táticas, focando em como as aparências, a dissimulação e a influência indireta funcionam nesse jogo. Ok? Vamos lá. A primeira grande área que ele aborda é a arte da dissimulação. Greene insiste muito nisto. Controlar as aparências, nunca revelar totalmente as intenções. Ele fala das cortinas de fumaça. Sabe? Uma fachada simpática, um gesto que parece nobre, mas que na verdade serve para esconder o objetivo real. O exemplo do Joseph Duveen é interessante. Usou a criação da National Gallery, um ato que parecia super altruísta, mas que no fundo valorizou a arte dos seus clientes ricos. E a própria coleção dele, claro. E o fascinante para mim é como tanto o silêncio quanto a palavra podem ser usados como armas, com o mesmo objetivo no fim das contas. A Lei 4, por exemplo. Diga menos que o necessário. Isso cria uma aura de poder, de mistério e também evita que se cometam gafes, né? Tem aquele caso do Kondrat Ryleyev, na Rússia czarista. Ele sobreviveu a um enforcamento que deu errado, imagina. Mas aí fez um comentário sarcástico sobre a incompetência russa. Bem, o comentário chegou aos ouvidos do czar, que anulou o perdão, morreu por causa de uma palavra a mais. Terrível. Nossa, Uma palavra. exato. Mas, por outro lado, às vezes falar muito, mas de forma controlada, sabe? Até parecendo um pouco ingênuo, pode ser uma cortina de fumaça excelente para esconder as verdadeiras intenções. É uma dualidade interessante essa. Hum. E isso conecta com o uso estratégico da honestidade. Seletiva, né? Um ato de sinceridade aqui e ali pode desarmar a desconfiança. Exatamente. Abre caminho para talvez uma manipulação futura. É como dar um presente inesperado, a pessoa baixa a guarda. Faz sentido. Passa-se da defesa para o ataque, de certa forma. É por aí. E essa construção da percepção, ela continua na forma como gerimos a nossa própria imagem. A Lei 25, Recrie-se, fala disso. É sobre forjar ativamente uma identidade que chame atenção. Não aceitar passivamente os papéis que nos impõem, mas ser o autor da própria personagem pública, digamos. O Lincoln é um exemplo que ele cita, né? Cultivou aquela imagem do homem simples, honesto, Honest Abe. E isso ressoou imenso. Mas isso levanta uma questão. Como é que se equilibra essa recriação com a ideia de dizer menos? Parece um pouco contraditório, não? Parece, mas talvez não seja tanto. Acho que a chave pode estar na Lei 30, fazer os feitos parecerem fáceis. Aquela ideia da sprezzatura do Castiglione, ocultar o esforço, os truques por trás. Isso não só aumenta a admiração, mas também o mistério, a percepção de poder. O Talleyrand, por exemplo, usava pesquisas feitas por outros para parecer genial sem esforço aparente. Então, a recriação não é sobre expor tudo, mas sobre controlar o que se revela e como se revela. O trabalho árduo fica nos bastidores. A imagem é forte, mas o processo, esse fica oculto. Entendi. Faz todo sentido. E isso meio que culmina na Lei 34. Haja como um rei para ser tratado como tal. A postura, a autoconfiança projetada, molda como os outros nos veem. Sem dúvida. E essa gestão da percepção, ela não se limita à nossa imagem. Estende-se também à forma como influenciamos os outros, como direcionamos as ações deles. Sim, como na Lei 9, vença através das ações, não da argumentação. Argumentar gera resistência, muitas vezes. Demonstrações práticas são mais subtis e eficazes. O exemplo do Sir Christopher Wren com as colunas falsas é ótimo. Ele construiu-as só para acalmar um prefeito preocupado e depois provou que eram inúteis. A ação falou mais alto que qualquer argumento. O Khrushchev, quando foi confrontado sobre o Stalin numa reunião, ele só perguntou: quem disse isso? O silêncio que se seguiu na plateia foi a resposta mais poderosa sobre o medo que ainda existia. Exato. E essa influência indireta fica ainda mais refinada na Lei 31, controla as opções. Não é impor, é guiar.
Limitar as escolhas de forma que a opção que você quer pareça a mais lógica, ou mesmo a única. O Kissinger fazia isso com o Nixon, apresentando as opções já de uma forma que o levava à conclusão desejada. Ou o Dr. Erickson, aquele psiquiatra, ele chegava a prescrever recaídas a pacientes para que eles, ao resistirem à ordem, escolhessem melhorar. É dar a ilusão de controlo. E chegamos a um ponto que acho particularmente fascinante. A Lei 32 desperta a fantasia das pessoas. Green sugere que a verdade pura e simples muitas vezes não é tão apelativa. As pessoas anseiam por narrativas, por promessas de algo mais, de transformação. Pense nos charlatões com elixírios mágicos, ou no falsário Van Meegeren. Os Vermeer dele foram aceitos porque o mundo da arte queria acreditar que mais obras-primas tinham sido descobertas. É explorar essa necessidade humana de sonhar, de escapar um pouco da realidade banal. Precisamente, é explorar o desejo por algo, além. E a base de muito disto, que é mencionada mais brevemente na Lei 11, é criar dependência. Manter as pessoas dependentes de si é uma fonte de poder muito mais estável e controlável do que a força bruta ou mesmo a afeção. Quando olhamos para estas leis em conjunto, a dissimulação, a gestão da imagem, a influência indireta, emerge um padrão muito claro. O poder, na visão de Green, raramente é sobre confronto direto. É mais um jogo de sombras, de controle de informação, de percepções. Portanto, a grande lição que fica, parece-me, é que o poder, como descrito aqui, é muitas vezes exercido nos bastidores, através de uma gestão muito cuidadosa das aparências, de uma dissimulação calculada e de uma influência que, frequentemente, nem é percebida como tal por quem é influenciado. Exatamente. E isso faz lembrar Baltasar Gracián, o outro autor que pensou muito sobre estas coisas. Ele dizia que a reputação é a pedra de toque do poder e que ela depende mais daquilo que se esconde do que daquilo que se mostra. O não dito, o não visto. Isso pode ter tanto ou mais peso do que a ação explícita. Fica então a reflexão, não é? Até que ponto estas estratégias, tão focadas na percepção e numa certa amoralidade calculista, estão presentes no nosso dia-a-dia, nas nossas interações mais comuns? E qual é o espaço que sobra para a autenticidade genuína, quando parece que navegar estrategicamente é tão valorizado neste jogo complexo das relações humanas? Fica a pergunta: será que a representação é, de alguma forma, inevitável na vida social?